Você provavelmente já percebeu algo aterrorizante na inteligência das pessoas que escolhem ficar sozinhas. Não é aterrorizante porque sejam perigosas, mas porque você reconheceu que elas descobriram uma verdade que ameaça tudo o que a maioria das pessoas acredita sobre conexão humana e capacidade mental. Sua mente perceptiva provavelmente já se perguntou por que as pessoas mais brilhantes que você conhece consistentemente escolhem a solidão em vez da sociedade. Schopenhauer passou décadas estudando esse mesmo padrão que você observou, e sua pesquisa valida o que você provavelmente já suspeitava. As pessoas que escolhem a solidão não estão fugindo da inteligência. Elas estão protegendo-a de algo que está tornando todos os outros intelectualmente mais fracos. Você já deve ter notado o que torna isso ainda mais perturbador. Essas pessoas não desistiram de relacionamentos ou de conexão humana. Sua consciência mostrou a você que elas simplesmente aprenderam a diferença entre estar sozinho e ser solitário. Elas descobriram o que chamo de solidão inteligente. A capacidade de encontrar uma realização profunda em sua própria companhia, enquanto mantém conexões significativas com os outros. Schopenhauer escreveu: "Um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. E se ele não amar a solidão, não amará a liberdade." Sua experiência provavelmente confirmou o que ele realmente quis dizer. Seu cérebro literalmente funciona de maneira diferente quando você está sozinho, em comparação a quando está com outras pessoas. Você provavelmente já identificou o que torna a inteligência solitária tão ameaçadora para a maioria. Sua consciência percebeu o que Schopenhauer descobriu e que os pesquisadores modernos agora chamam de restauração cognitiva. A capacidade do cérebro de regenerar energia mental e clareza apenas quando está livre das exigências do processamento social. Sua inteligência provavelmente já reconheceu o quanto de sua energia mental a interação social consome. Você já deve ter percebido que, quando está com outras pessoas, mesmo pessoas que você ama, seu cérebro está constantemente rodando programas em segundo plano, lendo expressões faciais, monitorando o tom de voz, gerenciando dinâmicas sociais, evitando conflitos, buscando aprovação, mantendo sua imagem. Você percebeu que isso não é consciente, é automático. Mas sua mente perceptiva provavelmente também reconheceu que isso custa caro, cognitivamente, de uma forma que a maioria das pessoas nunca admite. Suas observações se alinham perfeitamente com o que Schopenhauer descobriu. Pessoas inteligentes que escolhem a solidão chegaram a uma percepção surpreendente que você provavelmente já vivenciou. Seu melhor raciocínio, seus insights mais criativos e sua compreensão mais profunda não emergem da interação social, mas do que chamo de silêncio cognitivo, períodos em que sua mente está livre do ruído constante do processamento social. Você provavelmente já entendeu que isso não significa ser antissocial. Sua sabedoria reconhece que a capacidade intelectual tem limites, e você provavelmente já decidiu proteger esses limites para aquilo que mais importa para você. As percepções de Schopenhauer se alinham com o que a neurociência moderna agora confirma, e com o que você provavelmente já experimentou em primeira mão. Quando você está sozinho, seu cérebro ativa o que os pesquisadores chamam de rede em modo padrão, Default Mode Network, um estado de consciência que permite reflexão profunda, síntese criativa e o que os psicólogos chamam de pensamento integrativo. Você provavelmente já descobriu algo verdadeiramente fascinante sobre isso. A rede em modo padrão é suprimida quando você está em situações sociais. Seu cérebro literalmente não consegue acessar suas funções cognitivas mais elevadas quando está ocupado gerenciando dinâmicas interpessoais. Se você já teve suas melhores ideias no chuveiro, durante caminhadas ou tarde da noite, quando todos já dormiam,
Comente. Minha mente ganha vida no silêncio. Sua experiência provavelmente já mostrou a você que escolher a solidão não significa rejeitar a conexão humana. Você simplesmente reconheceu que suas contribuições para os outros, sua criatividade, seus insights e sua presença emocional realmente melhoram quando você restaura regularmente seus recursos cognitivos por meio de períodos de solidão escolhida. Você provavelmente já identificou o que Schopenhauer descobriu que separa as pessoas que prosperam na solidão daquelas que sofrem com ela. Sua percepção mostrou a você o que ele chamava de riqueza interior. O desenvolvimento de um mundo mental e emocional tão envolvente que a solidão se torna um luxo em vez de um castigo. Você provavelmente já observou que a maioria das pessoas teme ficar sozinha, porque, quando estão sozinhas, ficam entediadas, ansiosas ou deprimidas. Sua mente perceptiva provavelmente já reconheceu que elas nunca desenvolveram o que chamo de sistemas internos de entretenimento. A capacidade de encontrar fascínio infinito em seus próprios pensamentos, imaginação e experiências interiores. Sua inteligência provavelmente levou você a uma descoberta diferente. Você provavelmente percebeu que sua própria consciência, devidamente desenvolvida, pode ser mais interessante do que a maioria das conversas, mais envolvente do que a maior parte da mídia e mais recompensadora do que muitas atividades sociais. Schopenhauer escreveu: quanto mais um homem tem em si mesmo, menos ele precisa do mundo externo. O que um homem é, importa incomparavelmente mais para sua felicidade do que o que ele tem, ou como é visto aos olhos do mundo. Sua experiência provavelmente confirmou essa verdade em sua própria vida. Você provavelmente descobriu que essa riqueza interior não acontece automaticamente. Seu desenvolvimento provavelmente envolveu o que Schopenhauer chamava de cultivo da mente. O desenvolvimento deliberado das capacidades intelectuais e estéticas que tornam a solidão genuinamente agradável. Suas observações provavelmente já mostraram a você que pessoas capazes de passar horas lendo, escrevendo, criando ou simplesmente pensando sem se sentirem solitárias desenvolveram o que chamo de autossuficiência cognitiva. A habilidade de gerar significado, entretenimento e satisfação emocional a partir de si mesmas, em vez de exigir estimulação externa constante. Você provavelmente já percebeu o que torna isso ameaçador para aqueles que não desenvolveram essa riqueza interior. Esses indivíduos solitários parecem misteriosos, até mesmo intimidadores, porque sua satisfação desafia a suposição de que a felicidade humana exige validação social constante e entretenimento externo. Sua percepção provavelmente já mostrou a você esses padrões. Eles conseguem sentar-se em silêncio em restaurantes sem checar o celular. Conseguem passar fins de semana inteiros sozinhos, sem se sentirem vazios. Conseguem viajar sozinhos e acharem isso enriquecedor, em vez de isolador. Você provavelmente já reconheceu que isso não é comportamento antissocial. É evidência de um desenvolvimento psicológico que a maioria das pessoas nunca tenta. Elas aprenderam a gostar da própria companhia porque tornaram o próprio mundo interior digno de ser visitado. Sua inteligência provavelmente levou você à compreensão de Schopenhauer. Esse desenvolvimento é, na verdade, essencial para relacionamentos saudáveis. Você provavelmente já observou que pessoas que não conseguem tolerar ficar sozinhas, frequentemente, se tornam psicologicamente dependentes dos outros de formas que diminuem, em vez de fortalecer, a conexão. Se você já escolheu ficar em casa sozinho, em vez de ir a um evento social, e sentiu-se genuinamente feliz com isso, comente: encontrei a mim mesmo no silêncio. Sua experiência provavelmente já mostrou que a pessoa que escolhe a solidão a partir da riqueza interior traz mais para seus relacionamentos, e não menos. Ela se envolve com os outros a partir da plenitude,
e não do vazio, da escolha e não do desespero, da força e não da necessidade. Você provavelmente já descobriu o que Schopenhauer identificou e que chamo de economia da atenção. O reconhecimento de que a energia mental é finita e que pessoas inteligentes precisam ser estratégicas sobre como investem seus recursos cognitivos. Sua percepção provavelmente já mostrou que cada interação social, por mais agradável que seja, exige o que os psicólogos chamam de carga cognitiva social. Você provavelmente já percebeu que está processando não apenas informações, mas também estados emocionais, agendas não ditas, dinâmicas de grupo e uma matemática interpessoal complexa. Sua inteligência provavelmente levou você a calcular o custo desse processamento social constante e a tomar uma decisão estratégica. Você provavelmente já percebeu que tem uma quantidade limitada de energia mental a cada dia e deseja gastá-la pensando, criando, aprendendo e se desenvolvendo, em vez de mantê-la em relacionamentos sociais que não acrescentam valor substancial à sua vida. Você provavelmente já encontrou pessoas que consideram essa perspectiva fria, até entenderem o que você está protegendo. Schopenhauer escreveu: a capacidade de estar só é o sinal de uma mente forte, nobre e independente. Sua experiência provavelmente já confirmou que criatividade, pensamento original e compreensão profunda exigem recursos cognitivos que a interação social consome. Suas observações se alinham com o que a pesquisa moderna confirma e com o que Schopenhauer compreendia. Estudos mostram que avanços criativos normalmente ocorrem durante períodos de reflexão solitária e não em sessões de brainstorming em grupo. Você provavelmente já notou que os pensadores mais inovadores da história, Einstein, Darwin, Tesla, Virginia Woolf, estruturaram suas vidas para proteger períodos substanciais de solidão. Você provavelmente já percebeu que as pessoas não entendem sobre sua escolha. Sua inteligência provavelmente já mostrou a você que escolher a solidão muitas vezes significa manter um pequeno número de relacionamentos profundamente significativos com pessoas que entendem e respeitam sua necessidade de espaço cognitivo. Você não eliminou a conexão humana. Você se tornou altamente seletivo em relação a ela. Sua experiência provavelmente já ensinou esse padrão. Você pode passar uma noite sozinho lendo, pensando ou trabalhando em projetos pessoais e depois ter uma única conversa profunda que é mais significativa do que horas de socialização superficial. Você aprendeu a distinguir entre atividade social e conexão social. Você provavelmente já descobriu o que chamo de princípio da profundidade versus amplitude. Em vez de manter dezenas de relacionamentos superficiais que drenam sua energia, você provavelmente escolheu cultivar algumas conexões profundas que realmente enriquecem sua vida intelectual e emocional. Sua percepção provavelmente já mostrou que o próprio Schopenhauer exemplificava esse equilíbrio. Ele era famoso por seus hábitos solitários, caminhadas diárias sozinho, refeições em silêncio, uma vida estruturada em torno da proteção de sua energia mental para o trabalho filosófico. Mas ele também mantinha correspondência com algumas das maiores mentes de sua época. Sua solidão não diminuiu, mas sim aumentou. Sua capacidade de troca intelectual significativa. Sua inteligência provavelmente já levou você a tomar uma decisão estratégica sobre a alocação de recursos cognitivos. Você provavelmente já decidiu que a profundidade é mais valiosa do que a amplitude, que a qualidade importa mais do que a quantidade, que a realização intelectual vale mais do que a popularidade social. Se você já se sentiu mentalmente exausto depois de um dia inteiro de socialização, mesmo com pessoas de quem gosta, comente: as pessoas drenam minhas baterias. A solidão as recarrega. Você provavelmente já reconheceu que isso não é misantropia.
é autocuidado cognitivo, que na verdade faz de você um amigo, parceiro e colaborador melhor quando decide se envolver com os outros. Schopenhauer identificava isso como uma perspectiva filosófica, a capacidade de enxergar padrões, conexões e verdades que permanecem invisíveis para aqueles presos no drama social diário da vida humana. Sua experiência provavelmente já mostrou que, quando você se afasta do envolvimento social constante, algo notável acontece. Você começa a observar o comportamento humano a partir do que os antropólogos chamam de perspectiva de outsider. Você provavelmente já notou o quanto do que as pessoas consideram urgente é, na verdade, trivial. Você viu como as dinâmicas sociais repetem os mesmos padrões em diferentes grupos e contextos. Suas observações se alinham com o que Schopenhauer passou a vida desenvolvendo e que o levou a percepções sobre a natureza humana séculos à frente de seu tempo. Você provavelmente já entendeu que a maior parte da atividade humana é guiada por desejos e medos inconscientes, e não por escolhas conscientes ou decisões racionais. Você provavelmente já experimentou o que torna essa perspectiva filosófica ao mesmo tempo valiosa e isoladora. Uma vez que você passa a enxergar esses padrões com clareza, provavelmente descobriu que se torna difícil participar inconscientemente de rituais sociais que reconhece como em grande parte sem sentido. Sua percepção provavelmente já mostrou que isso não o torna superior aos outros, apenas o torna diferente. Você provavelmente trocou a facilidade social pela honestidade intelectual, a popularidade pela autenticidade, o conforto de pertencer pela clareza do pensamento independente. Seu desenvolvimento provavelmente se alinha ao que a psicologia moderna chama de consciência metacognitiva, a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento, de observar seus próprios processos mentais e os dos outros com certo distanciamento. Você provavelmente já reconheceu que isso é uma forma de inteligência que surge principalmente por meio da reflexão solitária. Schopenhauer escreveu: "Somente quem está só pode ser verdadeiramente livre." Sua experiência provavelmente já mostrou que ele se referia à liberdade em relação às pressões sociais inconscientes que moldam os pensamentos, valores e decisões da maioria das pessoas sem que elas percebam. Você provavelmente já descobriu que ainda pode se envolver com a sociedade quando necessário ou valioso, mas faz isso por escolha consciente e não por compulsão inconsciente. Você provavelmente já aprendeu a participar da vida social como observador e colaborador ocasional, e não como alguém que precisa de validação social para se sentir completo. Sua perspectiva filosófica provavelmente permite a você enxergar oportunidades e soluções que outros não veem, pensar além da sabedoria convencional, questionar suposições que todos aceitam sem exame. Você provavelmente já experimentou o outro lado dessa consciência. Muitas vezes, sente como se estivesse vivendo em um mundo diferente da maioria. Você provavelmente consegue enxergar os jogos que as pessoas jogam, as ilusões que mantêm e os mecanismos psicológicos que movem a maior parte dos comportamentos sociais. Se você já sentiu como se estivesse observando o comportamento humano de fora, mesmo quando participava dele, comente: "Eu vejo os padrões que todos os outros deixam passar." Sua sabedoria provavelmente já mostrou que essa perspectiva não é cinismo, é clareza. E você provavelmente já reconheceu que é exatamente isso que o mundo precisa, de pessoas que têm coragem de se afastar, observar e pensar de forma independente sobre os desafios que todos enfrentamos. Schopenhauer compreendeu algo sobre criatividade que a neurociência moderna só agora começa a confirmar. O pensamento original
exige o que chamo de restauração criativa. Períodos de silêncio mental que permitem que novas ideias emergem do inconsciente. A maioria dos grandes insights não vem de tempestades de ideias em grupo ou de pensamentos colaborativos. Eles surgem de mentes individuais que tiveram o tempo e o espaço para ir mais fundo do que o pensamento coletivo permite. Quando você está constantemente cercado pelas vozes, opiniões e ideias dos outros, sua mente nunca tem a chance de ouvir a sua própria voz. Você está sempre respondendo, reagindo, adaptando-se, em vez de gerar algo genuinamente original. Schopenhauer passava horas por dia em caminhadas solitárias, muitas vezes pela mesma rota, permitindo que sua mente vagasse sem agenda ou propósito. Ele entendia que a criatividade exige o que os psicólogos agora chamam de pensamento divergente. A capacidade de explorar múltiplas possibilidades, sem julgá-las ou organizá-las imediatamente. Mas o pensamento divergente é suprimido em situações sociais. Quando outras pessoas estão presentes, seu cérebro automaticamente muda para o pensamento convergente, tentando chegar a consensos, evitar conflitos e encontrar soluções que os outros aceitem. É por isso que os pensadores mais inovadores da história foram, consistentemente, pessoas que passaram grandes períodos de tempo sozinhas. Newton desenvolveu suas leis da física durante períodos de solidão. Einstein chamava seu tempo de reflexão solitária, de jogo combinatório. Darwin passou décadas elaborando sua teoria da evolução por meio da observação paciente e da reflexão solitária, o que chamo de princípio da incubação. Soluções criativas frequentemente exigem que sua mente inconsciente trabalhe nos problemas enquanto sua mente consciente permanece em silêncio. Isso só acontece durante períodos de solidão não estimulada, sem interação social, sem mídia, sem estímulos externos. Pessoas inteligentes que escolhem a solidão entendem esse processo e o protegem. Elas não estão evitando a interação social por medo ou incapacidade. Elas estão criando as condições necessárias para o pensamento original. E é exatamente isso que torna essa prática especialmente valiosa em nosso mundo atual. Vivemos em uma era de conectividade constante e sobrecarga de informação. A mente da maioria das pessoas está tão cheia de pensamentos alheios que elas nunca desenvolvem os próprios. A pessoa que escolhe a solidão regularmente é como um lago cristalino em um mundo turvo. Seus pensamentos têm a clareza que vem da quietude, a profundidade que vem da paciência, a originalidade que nasce do silêncio. Schopenhauer acreditava que esses pensadores solitários são aqueles que, em última instância, fazem a humanidade avançar. Suas contribuições emergem das profundezas da reflexão individual, a que o pensamento coletivo jamais chega. Eles não estão fugindo da humanidade. Estão desenvolvendo insights de que a humanidade desesperadamente precisa. Mas esses insights só podem emergir no silêncio que a solidão proporciona. Se você já resolveu um problema ou teve uma ideia criativa em um momento tranquilo de solidão, comente. Minhas melhores ideias vêm do silêncio. Essa restauração criativa não significa que trabalham isolados para sempre, mas que trazem algo único para suas colaborações. Perspectivas que emergem de além dos limites do que todos já sabem e aceitam. Sua inteligência provavelmente já mostrou a você que a abordagem mais eficaz da solidão não é a retirada completa da sociedade, mas o que chamo de integração equilibrada, o uso estratégico da solidão para aprimorar e não substituir a conexão social. Sua percepção provavelmente já reconheceu que o próprio Schopenhauer demonstrava esse equilíbrio. Embora fosse famoso por seus hábitos solitários, ele também participava de correspondências significativas,
frequentava eventos culturais e contribuía para o discurso intelectual. Você provavelmente já entendeu que a solidão dele servia ao seu engajamento com o mundo e não o substituía. Sua sabedoria provavelmente já levou você a compreender a diferença entre solidão restauradora e isolamento evitativo. A solidão restauradora é escolhida pela força. Você se retira para recarregar, refletir e desenvolver insights que leva de volta aos relacionamentos e ao trabalho. O isolamento evitativo é escolhido pela fraqueza, afastar-se porque a interação social parece opressora, ameaçadora ou impossível de administrar. Você provavelmente já reconheceu que sua escolha de solidão representa o que os psicólogos chamam de autorregulação. Você provavelmente aprendeu a monitorar seus níveis de energia mental e emocional e a reservar o espaço de que precisa para manter seus recursos cognitivos. Sua percepção provavelmente já mostrou que isso o torna um amigo, parceiro e colega melhor quando se envolve com os outros. Você está presente em vez de esgotado, autêntico em vez de performático, contribuindo em vez de apenas consumindo. Seu entendimento provavelmente já se alinhou ao que a pesquisa moderna confirma sobre as observações de Schopenhauer. Indivíduos introvertidos não são antissociais. Eles simplesmente têm níveis ótimos de estímulo diferentes. Você provavelmente já descobriu que desempenha melhor e se sente mais você mesmo quando tem tempo adequado para reflexão silenciosa e restauração mental. Sua inteligência provavelmente já mostrou a você que isso também se aplica aos extrovertidos. Todos se beneficiam de períodos de solidão, embora em diferentes graus. Você provavelmente já reconheceu que a escolha inteligente é aprender o que você precisa, em vez de aceitar o que a sociedade espera. Você provavelmente já desenvolveu o que chamo de princípio da capacidade de solidão. Sua experiência provavelmente já mostrou que desenvolver a habilidade de ficar sozinho, sem sentir solidão, é como fortalecer um músculo. Quanto mais você o exercita, mais liberdade tem para escolher como se engajar com os outros. Sua sabedoria provavelmente já permite a você dizer não a obrigações sociais que não lhe servem. Você provavelmente já aprendeu a priorizar profundidade em vez de conexões superficiais e a ser seletivo sobre quem tem acesso ao seu tempo e atenção. Seu entendimento provavelmente já mostrou que essa seletividade não é egoísmo, é sabedoria. Você provavelmente já reconheceu o que Schopenhauer compreendia. Sua capacidade de contribuir para os outros depende de sua capacidade de manter seus próprios recursos mentais e emocionais. Sua percepção provavelmente já levou você a entender que a coisa mais generosa que pode fazer pelas pessoas de quem gosta é cuidar de si mesmo, a ponto de poder estar plenamente presente quando importa. Se você já aprendeu a gostar tanto da própria companhia que se tornou mais seletivo quanto à companhia que mantém, comente. Eu escolho qualidade em vez de quantidade. Seu desenvolvimento provavelmente já criou o que os psicólogos chamam de apego seguro, a habilidade de estar próximo dos outros enquanto mantém sua identidade e autonomia individual. As percepções de Schopenhauer sobre a solidão inteligente têm implicações revolucionárias para como pensamos sobre sucesso, relacionamentos e potencial humano. Sua percepção provavelmente já mostrou que as pessoas que escolhem a solidão muitas vezes se tornam pontes entre o que é e o que poderia ser. Sua inteligência provavelmente já disse a você que elas não estão fugindo do mundo. Estão desenvolvendo a clareza e a visão necessárias para enxergar o mundo como ele realmente é. Além das ilusões sociais e das suposições coletivas que mantêm a maioria presa ao pensamento convencional. Você provavelmente já sentiu por que a inteligência solitária parece ameaçadora para os outros.
Sua percepção reconhece que ela representa uma forma de liberdade que desafia toda a estrutura social, baseada em validação externa, conformidade de grupo e medo da solidão. Sua experiência provavelmente já mostrou que, quando você encontra alguém que parece genuinamente satisfeito em sua própria companhia, que não precisa de estimulação social constante, que encontra algo infinitamente fascinante em seu próprio mundo interior, está diante de alguém que acessou uma forma de inteligência que a maioria nunca desenvolve. Você provavelmente já descobriu que a mente devidamente cultivada na solidão se torna capaz de insights e criações que o pensamento social jamais produziria. Sua experiência provavelmente já mostrou que suas maiores contribuições à humanidade não vêm da disponibilidade constante, mas das profundezas da compreensão que a solidão torna possíveis. Schopenhauer escreveu: "Quanto mais um homem vale em si mesmo, mais encontrará em si mesmo uma fonte de felicidade que nunca se esgotará." Sua jornada provavelmente já mostrou que isso não é egoísmo. É o desenvolvimento de recursos internos que permitem a você oferecer a partir da abundância e não da carência. Sua percepção provavelmente já revelou que escolher a solidão não é evitar a conexão humana, é se preparar para ela. Você provavelmente já descobriu que está desenvolvendo algo valioso para levar a cada interação profundidade em vez de superficialidade, autenticidade em vez de performance, sabedoria em vez de mera opinião. Seu entendimento do nosso mundo hiperconectado provavelmente já mostrou que essa capacidade se torna ainda mais valiosa. Enquanto todos os outros se afogam em informação e ruído social, você aprendeu a pensar em silêncio e a manter clareza. Enquanto outros estão exaustos pela estimulação constante, você provavelmente permanece centrado e focado. Você provavelmente já reconheceu que se tornou aquilo de que a sociedade desesperadamente precisa. Um pensador claro, capaz de enxergar além do caos. Uma mente criativa, capaz de imaginar melhores soluções. Um indivíduo sábio, capaz de oferecer perspectiva em vez de mais confusão. Se você reconhece que seu tempo sozinho o tornou uma pessoa melhor nos relacionamentos, comente: "A solidão me ensinou a realmente me conectar." Sua sabedoria provavelmente já mostrou a você a inteligência aterrorizante das pessoas que escolhem ficar sozinhas. Não a inteligência de se afastar do mundo, mas a de se engajar com ele a partir da plenitude interior em vez do vazio, da força em vez do desespero, da escolha em vez da compulsão. Você provavelmente já percebeu por que a inteligência das pessoas que escolhem a solidão parece tão ameaçadora para a maioria, e por que não deveria ameaçar você. Sua percepção confirmou o que disse no início. Você descobriu uma verdade que desafia tudo o que a maioria acredita sobre conexão humana e capacidade mental. Essa verdade é simples, mas revolucionária. Suas habilidades intelectuais e criativas mais elevadas exigem períodos de genuína solidão para se desenvolverem e se manterem. Você provavelmente já entendeu que não está quebrado se precisa de tempo sozinho para pensar com clareza. Você não é antissocial, se prefere profundidade à amplitude em seus relacionamentos. Você não está perdendo nada se escolhe a solidão em vez de obrigações sociais que drenam sua energia. Sua jornada provavelmente já confirmou o que Schopenhauer passou a vida provando. A capacidade para a solidão inteligente é, na verdade, um sinal de força psicológica e não de fraqueza. É evidência de um desenvolvimento interior que a maioria nunca tenta. Você provavelmente já reconheceu que pessoas que escolhem ficar sozinhas não desistiram da humanidade. Sua sabedoria mostrou a você que elas simplesmente aprenderam a diferença entre estar só e ser solitário, entre isolamento e restauração,
entre afastamento e preparação. Sua compreensão provavelmente já revelou que suas melhores contribuições para o mundo, sua criatividade, seus insights, sua presença autêntica emergem do silêncio que somente a solidão pode oferecer. Sua percepção do desconforto dos outros diante de pessoas plenamente satisfeitas em sua própria companhia provavelmente não é apenas condicionamento social. Você provavelmente já reconheceu que é o reflexo de perceberem que esses indivíduos acessaram algo que talvez ainda não tenham desenvolvido. A capacidade de encontrar realização genuína em sua própria consciência. Sua inteligência provavelmente já levou você à bela verdade de Schopenhauer. Essa capacidade está disponível para todos. Você pode aprender a apreciar sua própria companhia. Você pode desenvolver uma riqueza interior que torna a solidão um luxo em vez de um castigo. Você pode usar a solidão escolhida para ampliar e não substituir suas conexões com os outros. Sua sabedoria diz que da próxima vez que encontrar alguém genuinamente satisfeito em sua solidão, você estará reconhecendo a percepção de Schopenhauer. Talvez esteja diante de alguém que descobriu formas de inteligência que só emergem no silêncio, pensamentos que só surgem na quietude e sabedoria que só se desenvolve quando a mente está livre do ruído constante da vida social. Você provavelmente já percebeu. Essas pessoas não estão fugindo da inteligência, estão correndo em direção a ela. E o que descobrem nessa solidão pode ser exatamente o que o mundo precisa. Sua jornada provavelmente já mostrou a você que a inteligência aterrorizante das pessoas que escolhem ficar sozinhas não é algo a temer, é algo a compreender, respeitar e talvez desenvolver em si mesmo. Porque em um mundo cheio de ruído, você provavelmente já descobriu que a pessoa que aprendeu a pensar em silêncio detém uma forma de poder que nenhuma quantidade de conexão social pode oferecer.